Seja bem-vindo. Meu nome é Miguel Alencar. Durante mais de 20 anos servi como padre, e nesse tempo ouvi confissões que pareciam mais gritos da alma do que palavras. Algumas pessoas buscavam perdão, outras só queriam ser ouvidas. O que escutei ali naquele pequeno espaço de madeira e silêncio mudou tudo o que eu pensava sobre o certo e o errado. Deixei o sacerdócio, mas jamais consegui deixar para trás aquelas histórias. Aqui, neste canal, compartilho os relatos mais marcantes que chegaram até mim enquanto eu era um representante de Deus a serviço da igreja, ouvindo todos os tipos de pecado. Este não é um espaço de julgamento, é um espaço de verdade. Aquele dia, o ar na sacristia parecia mais denso, impregnado com um misto de cera de vela e a poeira antiga que se acumulava nos cantos mais esquecidos da igreja. O sol, ao entardecer, espremia-se pelos vitrais empoeirados, pintando o chão de madeira com manchas de luz alaranjada que dançavam ao ritmo do vento lá fora. Eu, padre Miguel Alencar, havia chegado àquela paróquia há apenas 3 meses, um jovem sacerdote ainda aprendendo os ritos e os segredos daquelas paredes centenárias. O padre que me antecedeu, Padre Eduardo Munhoz, havia falecido após 15 anos de serviço, deixando para trás um legado de devoção e uma comunidade que o reverenciava. Eu sentia o peso daquele legado em cada pregação, em cada bênção. A paróquia era como uma família unida, e eu era o novo filho, acolhido com um misto de curiosidade e carinho. Mas, de todas as almas que ali viviam e respiravam, uma se destacava com uma aura de santidade quase intocável. Dona Esther. Ela era a imagem viva da devoção. Uma senhora de seus 60 anos, com os cabelos grisalhos impecavelmente arrumados em um coque elegante e olhos castanhos que transmitiam uma serenidade que eu raramente vira. Dona Esther era uma instituição em si. Nascida em berço católico, sua vida era um testemunho constante de fé. Casada jovem, construiu uma família exemplar, com um marido dedicado e 2 filhos que seguiam seus passos na vida religiosa. Seu exemplo era tão poderoso que, muitas vezes, suas palavras de consolo e fé valiam mais do que qualquer sermão meu. Dona Esther era a guardiã do altar. Era ela quem preparava cada detalhe para a missa, com uma devoção meticulosa. As toalhas, os cálices, as velas, tudo passava por suas mãos habilidosas antes de ser apresentado para a celebração. Durante a missa, ela se movia com a discrição de uma sombra, sempre atenta, sempre pronta a auxiliar. E após a bênção final e a saída dos últimos fiéis, era Dona Esther quem ficava, organizando tudo, limpando, zelando pelo espaço sagrado. Ela fazia isso há décadas, servindo ao padre Eduardo por 15 anos com a mesma dedicação. Naquela tarde, no silêncio do confessionário, eu me preparava para mais uma confissão rotineira. A luz lá fora diminuía, e a igreja começava a ser engolida pelas sombras do crepúsculo. Ouvi o arrastar familiar de passos e o suave ranger da porta do confessionário. Pelo orifício da tela de treliça, a silhueta inconfundível de Dona Esther se materializou. Seu rosto, geralmente sereno, estava marcado por uma tensão que me surpreendeu. Os olhos que eu sempre vira brilhando com fé estavam agora opacos, carregados de uma angústia que nunca imaginei ver nela. Meu coração apertou. Dona Esther, a mulher que para mim era quase uma mãe, um pilar inabalável da fé daquela comunidade, estava ali pronta para confessar. A voz dela, habitualmente firme e suave, veio em um sussurro quase inaudível, tremendo. Perdoe-me, padre, pois piquei, a frase padrão, o início de tantas histórias, mas vinda dela, com o peso de sua vida, exemplar, parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Eu já havia ouvido de tudo em confissões, mas a aura de Dona Esther, sua santidade pública, me dizia que o que estava por vir seria algo que desafiaria não apenas meu discernimento sacerdotal, mas a própria imagem da fé que eu cultivava. Aquietei-me, preparando-me para o que, naquele momento, eu ingenuamente esperava ser um pequeno desvio, uma falha humana comum. Mal sabia eu que aquela voz suave estava prestes a derrubar um monumento.
O ar no confessionário ficou mais pesado, quase sufocante. Eu senti uma pontada de ansiedade, algo que não se encaixava na figura de Dona Esther. Minha voz, no entanto, manteve a calma costumeira, uma muralha para a perturbação que já começava a se formar em meu peito. Que a paz esteja contigo, Dona Esther. Diga-me, o que aflige um coração tão devoto quanto o seu? Ela hesitou por um longo momento. Pude ouvir sua respiração, curta e irregular, e um leve farfalhar de tecido, como se ela estivesse ajustando as mãos que, eu imaginava, estariam apertando um terço ou entrelaçadas em prece. A quietude dela era diferente da quietude de uma alma em busca de consolo. Era uma quietude de quem se preparava para expor uma ferida profunda, algo que talvez nem mesmo o tempo tivesse conseguido cicatrizar. Padre Miguel, a voz dela veio, agora um pouco mais clara, mas ainda um sussurro, como se temesse que as paredes da igreja pudessem ouvir. Eu venho a ti com um peso que carreguei por tempo demais, um segredo que por anos corroeu a minha alma e que agora, com a partida do Padre Eduardo, sinto que não posso mais guardar. O nome do Padre Eduardo Munhoz ecoou no pequeno espaço. Um nome reverenciado, associado à santidade e à devoção. A menção dele por Dona Esther, naquele contexto de confissão secreta, causou um estranho calafrio em minha espinha. Por que ela mencionaria o padre falecido ao confessar um pecado que a consumia? Minha mente de sacerdote, treinada para a lógica da fé, começou a procurar por conexões que não se encaixavam. Seria um pecado de calúnia, de inveja? A ideia de Dona Esther cometendo algo grave era em si um paradoxo. Meu pecado, padre, não foi um ato de maldade contra o próximo, ela continuou, e sua voz adquiriu um tom de melancolia profunda, quase poética. Foi um ato de fraqueza, de entrega a um sentimento que não me pertencia e que manchou a pureza do lugar mais sagrado que eu conhecia. O lugar mais sagrado, repeti, quase sem perceber, minha voz expressando a confusão que começava a me dominar. O altar? A sacristia? As perguntas se amontoavam em minha mente, mas eu mantive o silêncio, incentivando-a a continuar. Houve-se tanta dor ali, mas algumas dores carregam a semente da perdição, e a dela eu sentia, estava prestes a florescer em algo inesperado. Sim, padre, o lugar onde eu dedicava minha vida, onde eu sentia a presença de Deus. Foi ali que o pecado floresceu, ela confirmou, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. A igreja, após as missas, ela se tornava um lugar diferente, vazia, silenciosa, com apenas o eco das últimas orações. E era ali, padre, na quietude daquele espaço, que eu me encontrava. Encontrava-se com quem, minha filha? Minha voz era um fio de curiosidade controlada. Eu tentava manter a imparcialidade do confessor, mas a estranheza daquela narrativa me puxava para dentro de um mistério que eu não previa. Encontros na igreja após a missa? O que poderia ser? Um grupo de oração secreto? Uma caridade oculta? Mas o tom dela não era de bondade, e sim de transgressão. Eu me encontrava com um companheiro de segredos, padre. Alguém que também ficava ali, dedicado ao serviço após o último fiel ter ido embora. Alguém que, assim como eu, via a igreja como um segundo lar, mas que, ao mesmo tempo, buscava algo que ia além das paredes sagradas. Um nó se formou em meu estômago. A descrição, embora vaga, criava uma imagem vívida de intimidade e cumplicidade. Aquele companheiro de segredos na igreja, após as missas. A mente de Padre Miguel, acostumada aos padrões do pecado comum, lutava para encaixar a peça faltante. Quem na comunidade era tão assíduo quanto Dona Esther, a ponto de permanecer na igreja até o último momento? E que tipo de segredos eles poderiam compartilhar? O mistério era denso, e eu sabia que a confissão de Dona Esther estava apenas começando a se desvelar em camadas de uma verdade que eu não queria, mas precisava ouvir. O tic-tac do relógio da torre parecia acompanhar as batidas aceleradas do meu próprio coração. Enquanto você sente o peso dessa verdade se revelar, e talvez, assim como eu, comece a questionar o que era inabalável, convido você a se juntar a essa jornada.
Se aprofundar nas sombras de almas que ousaram se confessar, é para poucos. Se você se sente parte desse silêncio que esconde tantas verdades, clique no botão de inscrição. Estarei aqui para desvendar mais desses segredos com você. A voz de Dona Esther, ao continuar sua confissão, tornou-se um fio mais tênue, quase um sopro que se perdia no ar úmido do confessionário. Era como se as palavras, ao serem proferidas, lhe custassem um esforço físico imenso, uma dor que não era apenas da alma, mas do corpo que relembrava cada toque, cada suspiro. Padre, a igreja vazia, depois de uma missa, é um lugar de uma solidão profunda. O silêncio que se segue ao barulho dos passos dos fiéis saindo é quase ensurdecedor. É ali que a gente se sente pequeno, diante da grandiosidade de Deus, mas também, incrivelmente sozinho. E foi nessa solidão que ele e eu nos aproximamos. Ela fez uma pausa e eu senti a respiração dela acelerar. O ele ainda não tinha um rosto, mas a forma como ela o mencionava já trazia uma intimidade que me deixava inquieto. Quem seria esse homem que compartilhava da quietude da igreja com a respeitada Dona Esther? Minha mente de sacerdote, acostumada aos dramas de família e aos pecados comuns, começava a ser desafiada por uma história que se desviava de qualquer padrão que eu conhecia. Começou com conversas, padre. Pequenas trocas de palavras enquanto eu terminava de organizar o altar. Um comentário sobre a beleza da luz no vitral, um suspiro sobre o cansaço do dia, uma reflexão sobre a fé. Eram palavras inocentes, mas que, pouco a pouco, foram construindo uma ponte entre nós. Dona Esther descreveu a gradual aproximação, a forma como a vulnerabilidade e a cumplicidade nasciam na penumbra daquele espaço sagrado. Eu o via cansado, padre, e ele me via. Via o meu esforço, a minha dedicação. Havia uma compreensão silenciosa entre nós. Começamos a estender o tempo na igreja, a conversar sobre a vida, sobre as nossas dores, sobre os nossos sonhos. A gente se sentia visto, de uma forma que talvez nunca tivéssemos sido antes. A confissão dela era como um rio tranquilo, que de repente encontrava uma nova correnteza mais profunda e perigosa. Eu podia sentir a emoção em suas palavras, a lembrança de uma conexão que, para ela, parecia ter sido genuína, nascida da solidão e da proximidade. A ideia de que Dona Esther, um pilar da comunidade, pudesse estar vivendo algo tão fora das convenções me perturbava profundamente. E então, um dia, padre, ela continuou, a voz agora carregada de uma doçura melancólica que contrastava com a gravidade do pecado. Enquanto eu apagava as últimas velas e a igreja já estava na escuridão quase completa, ele tocou a minha mão. Um toque leve, hesitante. Um toque que incendiou algo em mim que eu achava que estava adormecido há muito tempo. Meu coração, que eu pensava ser devoto apenas a Deus e à minha família, bateu de uma forma que eu não sentia desde a minha juventude. O som da chuva lá fora, que até então parecia distante, intensificou-se batendo contra o telhado da igreja com a fúria de uma tempestade iminente. Minhas mãos, invisíveis no escuro do confessionário, cerraram-se involuntariamente. A emoção na voz de Dona Esther era tão crua, tão real, que eu podia quase sentir a intensidade daquele toque, a faísca de uma paixão proibida que se acendia no coração daquela mulher de fé inabalável. Não foi planejado, padre. A gente não buscava isso. Mas a proximidade, a solidão, a compreensão mútua, tudo isso nos puxou para um caminho que sabíamos ser proibido. Os beijos, padre, eles começaram ali, na sacristia, após as últimas rezas, sob o olhar de santos de madeira e paredes que guardavam séculos de segredos. Aquele lugar sagrado se tornou testemunha de nossa paixão. Nós nos entregávamos ali, onde ninguém jamais poderia imaginar. As palavras dela caíram sobre mim como pedras, uma a uma. A sacristia, o lugar onde eu, Padre Miguel, diariamente me preparava para os ritos sagrados, onde as vestes litúrgicas eram guardadas e os cálices purificados. Aquele espaço, outrora sinônimo de santidade para mim, agora era manchado pela imagem de uma paixão proibida. E o ele de Dona Esther ainda estava sem um rosto,
mas a cena que ela pintava era vívida demais para ser ignorada, e o mistério sobre a identidade desse companheiro de segredos na sacristia tornava-se insuportável. Quem poderia ser tão próximo a ela e à igreja para que tal blasfêmia acontecesse? Se você, assim como eu, está curioso para saber quem é essa pessoa misteriosa, escreva a palavra segredo nos comentários, e assim saberei que você chegou até aqui. O peso das últimas palavras de Dona Esther pairava no ar úmido do confessionário, cada sílaba reverberando como um sino fúnebre. Nós nos entregávamos ali, onde ninguém jamais poderia imaginar. Aquela frase final martelava minha mente, criando um mosaico de cenários impossíveis. Quem era esse homem? Um funcionário da igreja? Um sacristão? A cada suposição, a imagem de Dona Esther, tão pura e devota, chocava-se contra a ideia de uma paixão proibida. Minha voz, quando finalmente consegui falar, soou mais grave do que o usual. Dona Esther, quem era esse homem? Quem compartilhava desses momentos com a senhora na sacristia? Eu senti um leve arrepio. A verdade, eu sabia, estava prestes a se revelar, e a premonição que me acompanhava desde o início daquela confissão se intensificava, anunciando uma revelação que abalaria os alicerces não apenas da minha fé, mas da própria paróquia. Ela suspirou um som profundo, quase doloroso, como se estivesse liberando um fardo que carregava há décadas. Padre, ele era o padre Eduardo Munhoz. O mundo, naquele instante, pareceu girar ao meu redor. O nome do padre Eduardo, o sacerdote venerado, o homem que havia dedicado 15 anos de sua vida àquela comunidade com uma devoção aparentemente inabalável, explodiu em minha mente como um trovão. Meu corpo ficou tenso, a respiração presa na garganta. Padre Eduardo, o homem que eu mal conhecera, mas cuja memória era um pilar daquela igreja, ele que havia pregado a castidade e a santidade do celibato, estava envolvido em um caso de amor secreto com Dona Esther, a mulher que era o próprio sinônimo de fé e virtude na paróquia. Eu senti uma náusea súbita. As palavras da mulher eram como golpes, derrubando cada ideal que eu havia construído sobre a imagem daquele sacerdote. A imagem de Dona Esther organizando o altar, servindo durante a missa e depois, na quietude da noite, se entregando a uma paixão proibida com o próprio Padre Eduardo. Era uma cena que se recusava a ser processada pela minha mente racional. Fomos amantes, Padre Miguel, por 10 anos. A voz dela continuou, e cada palavra era um pedaço de gelo caindo sobre meu coração. 10 anos. Isso significava que a paixão deles começou quando o Padre Eduardo já estava na paróquia há 5 anos. Uma década de mentiras, de encontros furtivos, de santidade aparente e pecado oculto. 10 anos eu mal podia acreditar naquilo. 10 anos de uma farsa que se desenrolava sob o nariz de uma comunidade inteira que os reverenciava como exemplos de fé. Ninguém jamais desconfiou, padre. Éramos a imagem da devoção. Ele, o sacerdote, intocável eu, a serva fiel da igreja. Quem poderia imaginar que, após o último fiel sair e a última vela ser apagada, as paredes daquela sacristia se tornariam testemunhas de nossa paixão proibida? Ela não fez uma pergunta. Era uma constatação, carregada de uma ironia amarga. Eu não conseguia falar. Minha garganta estava seca, meu peito apertado. A revelação era tão chocante, tão devastadora, que eu sentia como se a própria igreja estivesse balançando em seus alicerces. As pregações do Padre Eduardo, as bênçãos, os conselhos que ele havia dado àqueles fiéis, tudo agora era tingido por uma hipocrisia dolorosa. A paixão, padre, ela não escolhe idade nem títulos, ela apenas acontece, Dona Esther disse, e em sua voz não havia arrependimento pela paixão em si, apenas o peso do segredo. Nós nos encontrávamos ali na sacristia, após as missas e os compromissos. Com a igreja já vazia, éramos apenas Esther e Eduardo, sem os pesos das nossas batina e da minha reputação. A gente se entregava ao que sentíamos, por mais errado que fosse. Era nosso refúgio, nosso segredo, nossa única verdade, a sacristia. O lugar onde eu mesmo havia sentido a presença do sagrado.
o lugar onde se guardavam os objetos mais venerados da fé. Agora, para mim, ela estava manchada por essa história. Uma imagem de desgraça, de falha humana profunda, que testava os limites da minha própria compreensão sobre o pecado e o perdão. E ali estava Dona Esther, a mulher que eu respeitava como uma mãe, confessando com uma calma perturbadora os detalhes de uma paixão que eu jamais imaginaria. Se você também ficou chocado com essa revelação, escreva pecado nos comentários, e assim saberei que você ficou tão surpreso quanto eu. O confessionário parecia ter encolhido. Suas paredes de madeira escura agora me oprimiam, com o peso de um segredo que ultrapassava qualquer coisa que eu já houvesse escutado. Dona Esther, a imagem da santidade e da devoção, continuava a narrar sua paixão com o padre Eduardo, e a cada palavra, a figura do falecido sacerdote, antes intocável em minha mente, desmoronava em uma realidade chocante e humana. A vida que levávamos, padre, era uma dança delicada entre a luz e a sombra, ela começou, e em sua voz não havia a esperada contrição total, mas uma complexidade que eu jamais havia encontrado. Durante o dia, éramos o padre Eduardo e Dona Esther. Ele, o pastor zeloso, eu, a fiel serva do altar. Sorríamos para a comunidade, dávamos conselhos, participávamos das festas da paróquia. Ninguém jamais poderia imaginar que por trás daquelas fachadas havia uma paixão que desafiava todos os votos e todas as expectativas. Ela descreveu a rotina, meticulosamente construída para proteger o segredo. Após as missas noturnas, quando a igreja se esvaziava e as luzes eram gradualmente apagadas, eles se encontravam. A sacristia, com seus armários de madeira antiga, seus paramentos litúrgicos cuidadosamente dobrados e o cheiro persistente de incenso e santidade, tornava-se o cenário de seus encontros. A gente se entregava aos prazeres, padre, ela disse, e sua voz, embora baixa, carregava uma estranha honestidade. Mas não era só o corpo, era a alma que se encontrava. Ele me entendia de uma forma que ninguém mais entendia, e eu o entendia. Dividíamos o fardo da solidão do sacerdócio dele, e a minha solidão de uma vida que, para os outros, era completa, mas que, no fundo, guardava um vazio. O que mais me perturbava não era apenas o pecado da carne, mas a aparente ausência de arrependimento pelo amor que ela descrevia. Havia culpa, sim, uma culpa profunda por ter quebrado votos e traído a confiança da comunidade. Mas não havia arrependimento pelo afeto, pela conexão que ela sentia por Padre Eduardo. Era como se ela visse a paixão como uma força inevitável, um rio que encontrara seu curso, independentemente das margens proibidas. Nós sabíamos que era errado, padre. Falávamos sobre isso, claro. As consequências, o escândalo se a verdade viesse à tona, o julgamento de Deus. Mas cada vez que nos víamos, a lógica e o medo se dissolviam. O amor, ou o que quer que fosse, nos cegava. E a igreja, em sua vastidão vazia, parecia nos absolver no silêncio da noite. Dona Esther confessou, e eu senti um arrepio. A ideia de que o próprio espaço sagrado pudesse se tornar cúmplice de um pecado tão grave era algo que desafiava minha compreensão. Ele me dizia que o amor era um dom de Deus em qualquer de suas formas, que Deus compreendia o coração humano em sua complexidade. Eu queria acreditar nisso, padre. Queria que o que sentíamos fosse abençoado e não condenado. Mas a voz da igreja, a voz da minha própria consciência, era um lembrete constante da transgressão. A minha batalha interna de padre era intensa. Eu via a verdade dolorosa da natureza humana em sua fragilidade. O homem que eu idealizava como um pilar da fé, o padre Eduardo, era tão falho quanto qualquer outro. E Dona Esther, a mulher que encarnava a virtude, carregava em si uma paixão que a definia tanto quanto sua fé. A dualidade, a hipocrisia aparente, era uma ferida aberta em minha visão de mundo. Entre o céu e o inferno, existe o silêncio do confessionário. E naquele momento eu sentia que estava no meio de um purgatório. Dona Esther continuou a confissão, e a cada detalhe, a imagem do confessionário de santuário de segredos transformava-se em um palco íntimo de uma paixão proibida. Ela narrava com uma franqueza que, para mim,
era ao mesmo tempo chocante e hipnotizante. Não havia a vulgaridade que muitas vezes acompanhava descrições de prazer, mas a crueza de uma verdade emocional que desafiava todas as convenções. Depois da última Ave Maria dita, padre, depois que as luzes da nave se apagavam e o ranger dos bancos cessava, a igreja se tornava nossa. Um silêncio que nos envolvia como um manto, pesado e cúmplice. Padre Eduardo vinha até a sacristia. Às vezes apenas trocávamos olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Outras vezes o toque, mãos que se encontravam sobre o altar, como se a própria santidade do lugar abençoasse nosso pecado. A voz dela era um sussurro nostálgico, quase. Ela parecia reviver cada instante, e a emoção em suas palavras era tão forte que eu podia sentir a tensão, o perigo e a excitação que permeavam aqueles encontros. As paredes da sacristia, padre, elas conhecem o nosso segredo mais íntimo. Conhecem o som dos nossos corações batendo forte, o arfar da respiração, os sussurros de carinho que nunca poderiam ser ditos em voz alta. Sob as vestes que ele usava para a missa, e minhas roupas de serviço éramos apenas homem e mulher, sem títulos, sem deveres, apenas a intensidade de um desejo que não podíamos controlar. Ela descreveu a paixão que os consumia, não como um arrobo juvenil, mas como algo maduro, profundo, nascido de uma solidão compartilhada e de uma atração irresistível. Falou dos beijos, dos toques que se tornavam cada vez mais ousados, do calor dos corpos que se buscavam na frieza da sacristia. E tudo isso eu sabia. Acontecia onde eu, o Padre Miguel, agora me preparava para o sacrifício da missa, onde as mãos que agora seguravam o cálice um dia buscaram outras mãos em paixão. Era uma loucura, padre, ela admitiu, mas sem o tom de desespero que eu esperava. Havia uma aceitação, uma resignação à força daquele sentimento. Sabíamos o risco. Sabíamos o que poderia acontecer se fôssemos descobertos. Mas a cada encontro, a necessidade de estar juntos era maior que o medo. Era como se a nossa vida só fizesse sentido naqueles momentos roubados, naqueles instantes de pecado. Meu cérebro, acostumado à ordem e à pureza dos ritos, estava em ebulição. A imagem do Padre Eduardo, o homem santo, o exemplo de virtude, se misturava à descrição de seus momentos íntimos na sacristia. A santidade pública e o prazer secreto convivendo no mesmo espaço, na mesma pessoa. Era uma blasfêmia que me chocava até a medula. Eu sentia um desconforto físico, um nó no estômago, como se estivesse ouvindo algo que nunca deveria ser contado. Algo que contaminava o próprio ar que eu respirava. A gente se prometia que seria a última vez, padre, que o pecado era grande demais, que o perigo era iminente. Mas a promessa era quebrada assim que a missa terminava e o último fiel saía da igreja. O chamado era mais forte do que qualquer voto. Era a paixão que nos unia, e a sacristia se tornava o nosso universo particular, onde as regras do mundo lá fora não existiam. Éramos pecadores, sim, mas naqueles momentos, éramos de verdade. A voz dela finalmente se quebrou em um soluço, mas não de arrependimento, e sim de uma dor pela perda, pela ausência daquele que fora seu cúmplice e amante. A confissão de Dona Esther não era um pedido de perdão, mas uma declaração de um amor que desafiava o sagrado. Se você chegou até aqui e acha que esse pecado merece ser perdoado, escreva perdão nos comentários. Se acha que isso foi muito errado e jamais deveria ter acontecido, escreva proibido. A voz de Dona Esther, que até então carregava a chama de uma paixão proibida, de repente se quebrou, como um vaso de cristal que se estilhaça no chão. Nós sabíamos que não duraria para sempre, padre. Nada tão intenso e tão proibido consegue. Ela suspirou, e o som era de uma dor antiga, ainda viva. Mas a vida, ou talvez Deus, decidiu por nós. Ela contou sobre os primeiros sinais. Padre Eduardo, sempre tão forte e enérgico, começou a mostrar sinais de cansaço. Uma tosse persistente, uma palidez que não se dissipava. No início eles tentaram ignorar, atribuir ao estresse das funções sacerdotais. Mas o tempo, implacável, revelava uma verdade mais cruel. Os médicos confirmaram, padre, ela disse,
e sua voz se tornou um sussurro que se perdia no eco do confessionário. Ele tinha uma doença grave, progressiva. Aqueles últimos meses foram de uma agonia terrível, para ele e para mim. Eu imaginei o sofrimento dela, vendo o homem que amava definhar, sem poder expressar publicamente a dor da perda. Ela, Dona Esther, a mulher de fé, estava ali na primeira fila dos fiéis que oravam pela recuperação do amado sacerdote, enquanto o segredo de sua paixão os consumia por dentro. Ele morreu, padre. Morreu em paz, no hospital, cercado pelos fiéis que o amavam. Eu estava lá, claro, como a fiel serva. Mas por dentro, meu coração estava em pedaços, ela confessou, e eu pude sentir a intensidade da sua dor, a mesma dor que sentia em tantos outros velórios, mas que, no caso dela, era sufocada pela necessidade de manter as aparências. Depois da morte dele, a comunidade o santificou ainda mais. Um homem de Deus, diziam, um exemplo de fé. E eu continuava ali no altar, preparando tudo para a missa, como sempre fiz. Mas cada vela que eu acendia, cada cálice que eu purificava, me lembrava de nossos encontros na sacristia. Era como se o espírito dele ainda estivesse ali, me observando, me lembrando do nosso pecado e do nosso amor. O legado do padre Eduardo para a comunidade era de santidade imaculada. Mas para Dona Esther e agora para mim, aquele legado era um misto de devoção e hipocrisia, de um amor profundo que floresceu em um solo proibido. Ela continuou a servir, a zelar pela igreja, a ser o pilar de fé para os outros, enquanto carregava o segredo sozinha, um fardo invisível que a consumia por dentro. Eu o amava, padre, e o que vivemos, por mais errado que fosse, foi real para mim. Eu me culpo sim por ter quebrado meus votos, por ter traído a confiança de meu marido e da comunidade. Mas não me arrependo do amor que senti por ele. Isso é um pecado, eu sei. Não me arrepender do sentimento, ela confessou, e sua voz era um lamento resignado. Por que a senhora vem confessar isso agora, Dona Esther? Depois de tantos anos? Perguntei, a voz carregada pela necessidade de compreender. Ela fez uma pausa e um suspiro profundo escapou de seus lábios. Porque ele se foi, padre. E agora sou só eu com este segredo. Ele era o único que sabia. E de alguma forma, era a única pessoa com quem eu poderia verdadeiramente ser eu mesma. A dor de perdê-lo, de guardar isso tudo sozinha, tornou-se insuportável. Senti que precisava libertar essa parte de mim, entregá-la a alguém que pudesse compreender o peso e a complexidade de um amor que floresceu no lugar mais sagrado e proibido. O silêncio que se seguiu à confissão de Dona Esther não foi o silêncio da paz, mas o da perplexidade. As palavras dela ainda ecoavam no confessionário, a história de uma paixão proibida que floresceu sob o manto da santidade. Dona Esther, a mulher que eu via como um farol de fé, revelara-se um campo de batalha entre a devoção e o desejo, a moral e a paixão. Anos se passaram desde aquela tarde. A batina, que um dia foi minha segunda pele, agora é apenas uma lembrança distante. Mas as confissões, essas nunca me abandonam. A história de Dona Esther, em particular, gravou-se em minha alma com uma nitidez dolorosa. Ela me fez questionar, não apenas a hipocrisia humana, mas a própria natureza da fé e do pecado. Como um sacerdote pode julgar um amor que, para Dona Esther, era tão real, tão vital, mesmo que condenado pela igreja? Ela carregava a culpa, sim, pelo engano e pela quebra dos votos, mas não pelo sentimento em si. Aquele amor com o padre Eduardo Munhoz, o homem que eu aprendi a admirar à distância, era para ela uma verdade, um refúgio da solidão que a cercava. Pensei, nos sermões do padre Eduardo, nos seus gestos de santidade, na sua aura de devoção. Tudo aquilo era uma fachada, um véu por trás do qual se escondia uma paixão carnal e humana. O que era real? A fé pública que inspirava a todos ou o desejo secreto que os consumia na escuridão da sacristia? A santidade dela escondia um pecado no altar. A história dela era um lembrete cruel de que a linha entre o sagrado e o profano é tênue, por vezes invisível, e que o coração humano é um abismo de contradições. Sua confissão não foi um pedido de absolvição para o amor, mas um desabafo para o fardo do segredo.
Ela buscou em mim não um juiz, mas um confidente, alguém que pudesse carregar, mesmo que por um instante, o peso de uma verdade que a sufocava. E eu, Padre Miguel, o ouvi. E ao ouvir, senti mais uma camada da minha própria fé se desfazer, expondo a fragilidade de um mundo que eu pensava conhecer. Hoje, quando vejo as igrejas ao entardecer, com suas luzes diminuindo e as sombras se alongando, penso nos segredos que essas paredes já abrigaram. Penso nas almas que, como Dona Esther e Padre Eduardo, viveram suas vidas em uma dualidade dolorosa, buscando o perdão enquanto se entregavam ao que seus corações pediam. Entre o céu e o inferno, existe o silêncio do confessionário. E nesse silêncio, a voz de Dona Esther ainda ecoa, não com arrependimento, mas com a melancolia de um amor perdido e a amargura de uma vida vivida sob a sombra da mentira. Nem todo pecado pede perdão. Alguns apenas pedem para serem ouvidos, para que a verdade, por mais sombria que seja, possa finalmente ver a luz, mesmo que apenas nos ouvidos de um ex-padre. E assim, a voz dela ainda ressoa em mim, um eco constante no purgatório da minha própria fé. Se essa história tocou você de alguma forma, se as dúvidas que me consomem agora habitam também a sua mente, eu ficaria em silêncio. Mas se você se sentir compelido a compartilhar seus próprios pensamentos sobre o que é certo e errado, sobre a fé e a verdade, deixe seu comentário abaixo. Aproveite para se inscrever no canal, a ativar o sininho. Assim você não perde as próximas confissões chocantes que contarei aqui. Acredito que, juntos, podemos tentar entender a complexidade dessas almas e o que elas deixaram para trás. Sua perspectiva é importante neste confessionário digital. Obrigado pela sua companhia e até a próxima confissão.